A paz do Eterno para todos amados e queridos irmãos e amigos. Irmão, desde já eu agradeço a todos que vão escutar esse vídeo, escutar e assistir o vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like e nem de deixar o seu comentário, ok? Se inscrevam no canal para que o YouTube possa divulgar mais esse vídeo para mais pessoas. Bem, desde já eu quero falar com os amados irmãos sobre um assunto muito importante que eu escutei e eu espero que nada disso esse povo consiga, na verdade, né? O assunto do Paulo Figueiredo. Gente, Paulo Figueiredo fez um vídeo falando sobre o Eduardo, uma pessoa que saiu do nosso país mentindo, dizendo que estava sendo perseguido politicamente, ainda mais tentando prejudicar a nação brasileira, querendo que o nosso país seja atacado por outro país, por outras nações. Gente, isso é uma coisa ridícula. Isso é uma vergonha para um brasileiro que se chama deputado do nosso país, recebendo da população brasileira, escrivão da polícia. Isso é uma vergonha, um homem desse sair do nosso país, fazer tudo isso que ele está fazendo, aprontando todo esse tipo de loucura contra o nosso país, e ainda o povo ainda apoiar uma pessoa dessa qualidade. Gente, nós brasileiros temos que prestar muita atenção nas próximas eleições, porque na verdade esse cidadão aí, que é um maluco, esse camarada, na verdade, ainda quer se candidatar, gente, como é que se diz? A presidente do nosso país. Olha só que loucura, hein? Quer se candidatar a presidente do país. Se o partido, no caso PL, não aceitar ele, mais ou menos isso aí, ou seja, o Tarcísio sair como presidente, candidato a presidente do partido do PL, ele vai procurar outro partido para sair com outro partido, sair como presidente da República também. Isso é uma vergonha muito grande para a nossa nação, para o nosso povo, votar ainda numa pessoa igual a este homem. A atitude ridícula que esse camarada fez e que ele anda fazendo contra a nação brasileira. Ele está falando também, o Paulo está falando que Alexandre de Moraes e o STF completo estão tentando cada dia mais algo para incriminar o Eduardo, para que ele não saia como candidato a presidente do país, porque sabe que se ele sair, na visão dele, ele vai sim ganhar para ser o presidente do nosso país, que isso é uma vergonha até ele sair como candidato, na minha opinião, tá? Então, o que esse cidadão Paulo Figueiredo está falando é um absurdo, né? Isso é um absurdo, mas do jeito que está, o pai dele não vai poder sair mais como candidato, então ele é o preferido, né? É o preferido, deveria até ser, se ele não aprontasse toda essa palhaçada, esse tipo de ação que ele fez, né? Mas no nosso país, no Brasil, a gente sabe que muitas pessoas não prestam atenção ao que escuta, ao que vê, ao que pode acontecer, não tem um pouco de noção nessas coisas. E por isso eles se aproveitam, né, da loucura de muitos bolsonaristas e tentam enganar esse povo. Mas bem, uma coisa também que está demorando bastante, a lei brasileira ela é muito lenta, né? A gente vê que o Bolsonaro ainda tem um monte de coisa para fazer para poder ir para trás das grades, se for, mas eu acredito que vai, ok? Nem que seja um dia, mas eu acredito que vai. Pode não ir, mas pode ir também. E daí então, meus irmãos, olha só, uma coisa que a gente precisa entender. Esses líderes religiosos daí,
vocês vão ver eles, esses líderes religiosos, que botaram na mente dos irmãos, né? Porque eles sabem que os irmãos, eles seguem, né, a doutrina que os pastores, os líderes religiosos, passam para ele. É isso que eles seguem, essa doutrina. Então, cada um ministério tem uma maneira, tem uma doutrina diferente uma da outra, isso é a verdade. Mas os irmãos, cada um, eles seguem a doutrina dos seus líderes religiosos. Pode estar certo, pode estar errado. É o pastor que está falando. Então, se o pastor está falando, para eles é uma verdade. Infelizmente, na minha opinião, hoje, isso é uma vergonha. Porque o povo que servem a um Deus todo-poderoso, a um Criador, não deve seguir a homem, mas seguir o que diz a palavra, né? Porque se os irmãos crêem na Bíblia, acreditam em tudo que está escrito na Bíblia, então eles deveriam seguir a palavra que está escrito no livro Bíblia. Mas isso não acontece. Por que não acontece? Porque 80% do povo brasileiro que são religiosos, 80% não lê a Bíblia. Apenas escuta o que o pastor diz e sai divulgando, e para ele aquilo é uma verdade. Por isso que hoje o nosso país vive dessa forma, um país com uma grande nação religiosa e não entendem quase nada do que está escrito no livro Bíblia. Bem, o que é que acontece? Enquanto a Bíblia diz que Jesus falou, o escritor diz que Jesus falou na Bíblia, que ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quanto a Bíblia fala que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, os pastores, os líderes religiosos de muitas igrejas, não são todos, tá? Mas muitos, o que é que ele diz? Que Bolsonaro é o caminho, ele é a verdade e é o único que pode fazer a nação brasileira liberta e feliz. É isso que eles pregam para os irmãos dentro de seus ministérios. E os irmãos, por não conhecer as escrituras, uma grande parte, então segue essa doutrina que os pastores dele falam. Tudo que o pastor falar para ele é verdade. O que você falar da Bíblia, para ele não serve. Só serve o que os líderes religiosos dele passar para eles. Então, é isso que acontece. O Bolsonaro é o único, certo? É o perfeito. É quem pode livrar a nação do terrorismo. É o que vai trazer a paz para o nosso país, né? E que está com a verdade. Pronto. É isso que os pastores, alguns pastores, líderes, falam para o povo das igrejas. E muitos seguem esse caminho. Em vez de Jesus ser, para eles, em vez de Jesus ser o caminho, a verdade e a vida, quem é o Bolsonaro para eles? Porque os líderes religiosos, eles conseguiram colocar isso na mente do povo brasileiro. Até hoje é assim. Até hoje está sendo assim. Uma grande parte, né, pensam dessa forma. Outra já estão pensando um pouco diferente. Está vendo que tudo isso é jogada política e dinheiro que cai na mão desse povo religioso, desses líderes religiosos. E os irmãos ficam apenas só na vida e no mundo da ilusão. Isso é o que acontece. Pois é, meus irmãos, vamos cada dia mais, se você prestar atenção hoje, você vai ver que o que é que acontece? O que é que acontece? Hoje, se você falar com qualquer crente, uma grande parte de crente, olha, se você falar contra o Bolsonaro,
é uma guerra. É uma guerra que você vai formar. Porque é isso que os pastores passaram para os irmãos. Os líderes, eles fizeram, deram essa lavagem cerebral na cabeça desse povo. E esse povo, realmente, eles atendem o que esses pastores falam. Se você hoje criticar o Bolsonaro, você perde. Se for seu irmão, você perde seu irmão, perde seu colega de trabalho, tudo você perde. Por que você perde todas essas? Porque o pessoal da igreja colocou que o Bolsonaro é o homem escolhido de Deus. Apesar de que Bolsonaro tomou conta do Brasil por 4 anos, foi uma grande decepção, né? Uma grande decepção. As pessoas alegam a epidemia Covid-19. Gente, o que o Bolsonaro fez por você, pelo trabalhador, pela nação brasileira, o que foi que ele fez? Deixe no seu comentário, tá ok? Deixe aí no seu comentário. Que, na minha opinião, foi um dos piores presidentes que a gente já teve. E olha que eu votei em Bolsonaro, viu? Eu votei nele. Mas depois que eu vi aquela atitude dele com as mulheres, falando aquele monte de loucura, aí eu desisti. Caí logo fora. Por que eu caí fora, gente? Porque um presidente agir da forma que o Bolsonaro agia é horroroso. Até um cercadinho, você nunca tinha visto isso. Ele fez aquele cercadinho e o povo ia para lá, para frente do palácio, adorar aquele homem. Tudo por causa dos líderes religiosos que deram essa lavagem cerebral na mente dos nossos queridos irmãos. Bem, irmão, se você prestar atenção também, você vai ver que o povo da igreja hoje, muitas pessoas da igreja hoje, eles deixaram de falar da palavra que está escrito na Bíblia, o qual eles chamam a palavra de Deus. Eles largaram tudo isso para falar apenas em Bolsonaro e na política do Brasil. Simplesmente isso é uma vergonha. Eu espero que os amados irmãos consigam entender aquilo que eu quis passar para vocês, e desde já eu agradeço de coração. Vamos voltar a falar da palavra, o qual está escrito, aquela que é a verdadeira. Eu sei que na Bíblia existem muitas lendas, né? Muitas história folclórica, tá certo? Existem muitas adulterações, isso é uma verdade, tá? Isso não quer dizer que a pessoa deixa de crer em Deus, porque ele tem que crer em tudo que está escrito. Nós sabemos que existe uma peshita. Se você pegar a peshita hoje e fizer uma comparação com a sua Bíblia, você vai ver uma grande diferença, tá certo? Então é por isso que nós deveríamos ter muito cuidado, crer naquilo que é a verdade, no eterno, no Criador do universo. Deveremos seguir aquilo que o nosso coração pede perante o eterno, que isso é muito importante, tá, irmão? Então, desde já, eu agradeço aos meus irmãos de todo o coração, e que o eterno, o verdadeiro Criador do universo, nos abençoe hoje e sempre.